Começando mais um vídeo aqui neste canal e hoje, bandeira estendida, vamos falar de monarquia. E hoje nós vamos estar falando de um assunto que entristece todos nós monarquistas que, que lutamos por uma eventual restauração imperial neste país, que aos poucos está sendo destruído por esta república em que nós vivemos. Ontem saiu a notícia do falecimento de Dom Luís de Orleans e Bragança, tataraneto de Dom Pedro II, nosso eterno imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, bisneto da princesa Isabel, a maior imperatriz que o Brasil não chegou a ter, e chefe da Casa Imperial do Orleans e Braganças, chefe do ramo de vassouras, né? E herdeiro por direito ao trono brasileiro numa eventual restauração imperial. E antes de nós estarmos falando desse assunto, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu fortalecimento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. E sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Desde no dia 4 de junho, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial pelo ramo de vassouras, tem se encontrado hospitalizado, né? Ele que está em mais de 84 anos, né? Tem tido complicações em seu estado de saúde, né? E infelizmente o tempo dele nessa terra chegou ao fim. Como vai chegar ao fim o tempo de cada um de nós? Dom Luís de Orleans e Bragança foi um homem respeitado, lutou pela libertação política dos monarquistas, já que em 87, né, ele lutou para que fosse derrubada uma cláusula pétrea que proibia os monarquistas de levantarem um movimento para a restauração imperial, né, na Constituição de 88, graças aos esforços de Dom Luís. Nós, hoje, monarquistas, podemos esperar por uma restauração monárquica, né? Ele que herdou de seu pai o direito da chefia da Casa Imperial, seu pai Dom Pedro Henrique, e que agora, com sua morte, o seu irmão mais novo, Dom Bertrand, se torna o novo chefe da Casa Imperial e herdeiro por direito ao trono brasileiro. E assim, essa notícia pegou muito triste nós monarquistas, cara. Dom Luís, homem respeitado, não é? E assim, cara, antes de fazer esse vídeo, eu estava pensando, cara, assim, o quão injusto é o nosso país quando se trata dessa questão, né? Porque a grande verdade é que a maioria dos brasileiros não sabe a importância da família imperial, não é? Não sabe a importância que Dom Luís teve para o povo brasileiro. Lá fora, no Brasil, né, muitos países, como a Rússia e outros países, têm movimentos monárquicos, e o Dom Luís ele palestrou em vários países da Europa, como Portugal, Rússia, Inglaterra, Alemanha. Muitos países conhecem o Dom Luís de Orleans, conhece a família imperial, mas infelizmente aqui no Brasil, a grande maioria dos brasileiros, infelizmente, não conhece o movimento monárquico e nem faz ideia que tem uma família imperial vivendo no Brasil. E isso é muito triste, cara. Porque só para você parar para pensar, velho, pensa comigo, né? Quando morre um artista famoso, né, a mídia inteira noticia, né? Ah, morreu o MC Kevin, né? Engraçado que essa semana foi notícia em todos os portais, né? A doutora Deolane, que era advogada de bandido, que diz em entrevista gostar de defender bandido e que é a favor de um certo cachaceiro, campanheiro, né? Ela se demonstra favorável ao cachaceiro, né? Está sendo investigada pela polícia. E por que eu estou falando dela? Porque a doutora Deolane, além dela ser uma advogada de bandido, que gosta de advogar para bandido, ela também é viúva do MC Kevin. Né? MC Kevin, que em sua lua de mel,
não é? Morreu de uma forma estúpida, né? Por estar traindo a sua mulher justo da lua de mel. E para não ser pego, tentou fugir pela janela e pensou que sabia voar. Né? E teve uma morte trágica. Aí chega a pessoa e fala: ah, o MC Kevin foi tocar funk para Deus. Peraí, o cara era funkeiro, cantava músicas que faziam apologia a drogas, ao sexo, à bestialidade da natureza humana, não é? Morreu de uma forma patética e pleno ato de adultério e foi tocar funk para Deus. Eu acho que ele parou foi no batidão do diabo. Né? O tempo da Marília Mendonça, né, que é uma cantora respeitável, mas que em sua morte, naquele acidente trágico, toda a classe artística desse país, vamos lembrar que as duas classes mais hipócritas que há neste Brasil é a classe artística e política. Morre Marília Mendonça, aí veio todos aqueles cantores, a grande maioria não deviam nem ir com a cara dela, mas vamos lá. Tributo a Marília Mendonça. Ó, morreu. A música brasileira perdeu Marília Mendonça. A maioria desses artistas não deviam nem ir com a cara dela. Ah, morreu Paulo Gustavo, né? Um monte de youtubers vão lá, faz uma pesquisa de meia hora para saber quais filmes Paulo Gustavo participou, não é? Rapidamente uma trajetória da vida dele e faz aquele vídeo de homenagem. O cinema brasileiro perde Paulo Gustavo. Né? Ou então o caso de Olavo de Carvalho, né? O filósofo boca suja, né? Que falava que em todo o mundo não existiu um único caso comprovado de Covid-19. Bombas! Eu falo pombas para não falar o palavrão que geralmente ele fala. E que quando morre o ideólogo do bolsonarismo. E do que ele morreu mesmo? De Covid. O mesmo Covid-19 que ele, em suas lives, dizia que não existia um único caso comprovado do mundo de Covid-19. E essas pessoas são homenageadas pela mídia, essas pessoas são lembradas, essas pessoas são idolatradas, essas pessoas batem palmas para elas. Né? E quando morrem, prestam condolências, homenagens e tributos. Mas e o Dom Luís de Orleans? Um homem que era conhecido pela sua inteligência, entendeu? Conhecedor de várias línguas, um homem que lutava em prol desse país, que é muito mais entendido acerca de política do que qualquer um desses políticos convencionais que nós temos, porque com certeza estamos chegando em época de eleição, não é? E logo do inferno sairá aquele bando de candidatos vestidos de palhaço e de chapolin colorado pedindo seu voto para ficar na mamata pelos próximos 4 anos com você pagando os benefícios deles. E é lamentável, cara. É lamentável que o povo brasileiro não conheça quem foi Dom Luís de Orleans e Bragança. Dom Luís, que assim, um homem respeitado, que além de sua grande inteligência, era um homem de fé e de fortes tradições católicas. Tradições essas que inspirava admiração, até mesmo entre os monarquistas como eu, que não somos católicos, mas evangélicos. Não é? Aí chega uma pessoa até me perguntou outro dia, pô, mas a família imperial é católica. Você é evangélico. Pode isso? Falou, é lógico. É direito dos Braganças serem católicos, como é meu direito ser evangélico. Até porque eu não nasci na igreja evangélica. Eu fui católico até os 18 anos. E depois disso, eu fui para a igreja evangélica e hoje eu sou metodista. Metodismo esse, né? Igreja metodista, que se originou de um movimento avivalista dentro da igreja anglicana, que é a religião oficial da Inglaterra, né? Que é um país monárquico. Então, entre os evangélicos, podemos dizer que monarquistas como os metodistas, vocês não vão encontrar.
já que em nossos cânones são muito inspirados até pela norma de conduta dos próprios britânicos. E assim, eu sou um cara que eu não gosto muito de falar dessa questão de religião, né? Eu gosto de falar do que eu acredito. Religião, cada um tem a sua e cada um tem a liberdade de acreditar no que quiser. Até porque não importa se você é católico ou se você é evangélico. Todos nós cremos em um trono superior, aonde desse trono todos nós vamos prestar conta diante de Deus. E Deus agora chamou Dom Luiz para prestar conta acerca dos atos que ele teve em vida. E isso é de cada um conosco. Nós, com o nosso Senhor Jesus, o verdadeiro Rei dos Reis, cujo trono nunca será apagado. E como cristão, eu creio que não tem muita coisa que podemos fazer depois da morte, né? Nossas decisões são agora em vida. Mas, como cristão, eu oro a Deus para que esteja consolando o coração dos monarquistas, e nós monarquistas, principalmente o coração da família imperial, de seus parentes e amigos, que agora lamentam e choram a morte de Dom Luís de Orleans Bragança, um homem um brasileiro, que como os poucos nós não vemos por aí. Um homem excepcional. Agora a vida continua. E com a morte de Dom Luís de Orleans Bragança, o seu irmão Dom Bertrand agora é o novo chefe da Casa Imperial pelo ramo de Vassouras. Minhas condolências, meus sentimentos, meus pêsames, e o movimento monárquico agora está em luto. Diga aqui embaixo o que você pensa acerca deste homem, né? De Dom Luís de Orleans. E é aquele negócio. A morte chega para todos. Que Deus esteja consolando o coração de aqueles que hoje se encontram tristes. Todo respeito à família imperial e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando todos nós nesse dia de hoje. Shalom e Ave Império.